rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. E nós te suplicamos, Espírito Santo, que tu venhas manifestar em nós a tua boa palavra essa noite. Leva-nos, ó Deus, em lugares de revelação, de confronto com a verdade da tua palavra. Prepara, Senhor, o nosso espírito como terra própria e boa para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Está todo mundo aí? Amém? Bom, nós estamos acabando, né? Está acabando. Semana que vem, a última aula do Princípios do Reino, com o apóstolo Arles. Ele vai falar sobre a autoridade de Jesus. Aí, ontem, quando ele veio almoçar, eu perguntei, vem cá, está falando grosso? Porque ele falou comigo que, dependendo do cansaço dele, a voz dele vai sumindo. Eu falei, está falando grosso? Ele falou, estou. Eu falei, a gente está te esperando na próxima semana, na aula, o povo está atento. Nós vamos hoje falar sobre um tema bem legal. A gente está terminando essa jornada de princípios do reino, e eu fiz uma pergunta, eu fui acho que foi no domingo que eu fiz essa pergunta à Vanessa, lá no Barraca do Zé. Quando você quiser comer já sabe? Nota de 100. Pois é, ela falava lá da Barraca do Zé. Aliás, a Vanessa me indicou 2 negócios aqui. Ela falou das esfirras da Imigrantes, que se eu fosse dar uma nota para você nessa esfirra, eu diria 8. Porque eu tomei um banho lá. Eu comprei, acho que 6 esfirras salgadas e 2 doces, eles não mandaram as doces. Aí eu falei, sabe quando você vai me ver aqui de novo? No dia que o Garcia prendeu o Zorro. Nunca. Mas ela me indicou essa Barraca do Zé e foi bom. Bom, vamos ao que interessa. Mateus capítulo 7. Carlinha está onde? Tá. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27. O tema da nossa aula é entregues ao Pai para edificar no propósito eterno. Eu não gostei muito do título que eu dei nessa aula não, que eu achei ele muito grande. Mas vocês vão entender o porquê isso, tá? A partir do verso 21 diz assim, Jesus falando para os discípulos, olha o que ele diz. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu vou ler de novo para você prestar atenção na profundidade disso aqui. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pausa. Presta atenção que ele está falando isso a respeito de pessoas que profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram maravilhas, andaram no reino, trabalhando no reino, e ele olha e diz assim, eu nunca te conheci. É duro isso. É duro. Porque o nosso senso de justiça vai nos levar a falar o seguinte, mas eu trabalhei em vão?
Lembra que Jesus diz assim, quando vocês orarem, não façam como os fariseus? Olha a ligação com isso aqui. Por que você trabalhou no meu nome? O que você realmente quis fazer no meu nome? Qual era o objetivo das coisas que você fez no meu nome? Porque você já ganhou a sua recompensa. Você queria reconhecimento? Já ganhou. Qual é a motivação? Está vendo como é que está tudo ligado? Qual é a motivação que você trabalhou no reino? Pelo que você trabalhou? Por mim não, porque eu nunca te conheci. É pesado isso, meu. Porque ele está falando de gente que tem cara de crente, fala como crente, anda como crente, se veste como crente, mas que no dia do Senhor, ele vai olhar e vai falar assim, ué, não te conheço. Aí o nosso senso de justiça própria vai dizer, isso não é legal, porque eu trabalhei no teu reino. Ele vai dizer, pesa a motivação do teu coração, eu conheço. Quem olha para o Sermão do Monte como uma ética muito bonitinha, não entendeu o que é o Sermão do Monte. É confrontador demais. E aí ele continua dizendo, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada onde? Sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu. E ele não para ele, diz, e grande foi a sua queda. Então não bastava cair, foi uma queda avassaladora. Bom, vamos mergulhar no texto. Nessa porção das Escrituras que a gente está aqui, a gente está ouvindo Jesus falar, ele começa dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Bom, primeiro princípio que ele está falando é que existe gente que declara uma coisa e no pensamento do judeu, quando ele fala assim, em verdade, já leu isso na Bíblia? Em verdade vos digo. Quando ele repete uma palavra, ele está querendo enfatizar o conceito que essa palavra traduz. Então, por exemplo, em hebraico não, em grego, amém quer dizer em verdade. E aí ele está querendo dizer o seguinte, eu estou querendo que você entenda que a verdade que eu estou te falando é uma verdade absoluta. Em verdade te digo. Então ele repetiu a palavra. Quando ele diz aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está falando exatamente de pessoas que têm um assentimento intelectual do senhorio de Deus. Para elas, Deus realmente é Senhor. Pode sentar aqui. Meu baterista. Então, ele está falando o seguinte, de gente que olha para Jesus e diz assim, Senhor, Senhor. Mas o senhorio de Jesus na vida dessas pessoas não é fato. Então, Jesus começa a trazer uma declaração da divisão que há entre você falar e de fato ser aquilo que você está falando. Não ser um teatro. Porque ele diz, não adianta você falar Senhor, Senhor, se o teu critério de obediência à vontade do Pai não é segundo a Bíblia. Porque, olha como é que ele fala, do Pai que está onde? No céu. Então ele já começa dizendo o seguinte, que há uma soberania, e essa soberania tem uma vontade, e que essa vontade precisa ser obedecida. E que a partir da obediência dessa vontade é que você entra no reino, não é pelo que você fala.
E aí ele vai no versículo seguinte dizendo, porque muitos dirão, a gente fez um monte de coisa no teu nome no reino. A gente profetizou, a gente expulsou demônio, a gente falou xúrias. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, dom do Espírito não é selo de salvação nem de pertinência do reino. Não se engane. O dom, a manifestação do dom do Espírito não é selo de pertinência no reino. Jesus falando aqui, muitos vão profetizar. Diga, dom. Você quer ver a supremacia do fruto sobre o dom? Ainda que eu conhecesse os mistérios de toda a ciência e profetizasse, se eu não tiver amor. O amor é o quê? Fruto. Então Jesus está dizendo que a questão não é dom. A questão não é a minha capacidade de profetizar, de rodar no manto e de falar xalabracaia. Eu já expulsei demônio de gente que falava em língua estranha. Alguém já viveu essa experiência? De ver uma pessoa endemoniada falando em línguas? Dentro do meu carro. Já imaginou um negócio desse? Quando a menina começou, estava eu e a pastora Márcia, quando ela começou a falar em línguas, o Espírito Santo falou assim, não sou eu, hein? Eu falei, Senhor, já deu para sacar, porque o negócio é estranho mesmo. Irmãos, assim, eu conheço história de gente que viveu dentro do reino pregando em púlpitos. E que vivia um padrão de iniquidade tal que esse rapaz ele foi numa vigília na Assembleia de Deus de Madureira, uma semana antes dele morrer. Ele era um cantor famoso. E eu não era membro de igreja, estava fora do evangelho, mas eu trabalhava com muito, eu era diretor de gravadora evangélica. Então eu trabalhava com essa galera. Eu estou vendo o que os caras estão fazendo. Eu falava com eles, olha, aqui no mundo eu conheço gente que teme mais a Deus do que vocês, hein? E esse rapaz, ele vivia dentro das igrejas e ganhava a maior grana cantando nas igrejas. Só que a conduta dele era muito ruim. Muito ruim. Conduta de mais carnal do que os caras do mundo, Márcio. Pior. E aí um dia eu estou numa sexta-feira, eu estou no estúdio gravando, meu celular tocou. Era um dos produtores da gravadora. Davi, você está com um jornal aí na mão? Eu falei, não, o que houve? Ele falou, pega o jornal aí, o Dia. Peguei, estava a foto do cantor, com a boca aberta e vários na cara. O que tinha acontecido com ele uma semana antes? Ele entrou na Assembleia de Deus de Madureira, cantou, quando ele desceu do púlpito, veio um profeta. O profeta olhou para ele, botou o dedo na cara dele e disse assim, te acerta, porque os teus dias estão contados. Ele riu na cara do profeta. O irmão desse cantor era envolvido com as empresas lá do Rio de Janeiro. E ele foi na casa do irmão para fazer uma visita exatamente no dia que ele morreu. Quando ele chegou na casa do irmão, está lá vocês sabem como é a casa de ímpio? De quem não tem meu Senhor e tal. E tudo que... Aí chegou a cobrança. E a cobrança pegou o irmão dele, pegou a mulher do irmão, pegou os filhos e pegou a ele. Mas foi assim, o extermínio. E eu tive a tristeza de olhar para esse cara e vê-lo. E quando eu olhei a imagem no jornal, eu me lembrei das vezes que eu vi esse rapaz no púlpito pregando. Se moveu no dom. Mas olha o tipo de resultado que ele cavou para a vida dele. E Jesus está falando isso aqui. Nós vivemos uma época que as pessoas estão confundindo fruto com dom.
O cara profetiza, é cheio do Espírito Santo. É? Para mim, ele é cheio do Espírito Santo se ele frutifica no Espírito. Porque o Espírito Santo, ele falou, eu orando um dia, ele disse assim, Davi, eu uso a quem dou os dons, mas eu me relaciono com quem frutifica no Espírito. Eu gelei. Porque eu falei, Senhor, então é o seguinte, me use porque eu me relaciono, mas não deixa que eu me relacione porque o Senhor me usa. Tem diferença ou não tem? Porque o pressuposto para entrar no reino não é o que você faz, não é o que você fala. Porque performance, irmãos, olha, ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora, que é tudo na internet, tudo é internet, Instagram. Ninguém mais ora no oculto, o cara ora e filma. E eu peguei um post um dia desse aí no Instagram, meu filho me mandou da Suíça, olha esse adorador aqui. E o cara muito empolgado, ele chegou até a me lembrar o Antônio Cirilo, anos atrás, quando ele estava em evidência com o Ministério de Adoração. Quem lembra do Antônio Cirilo? Poderoso Deus. Me lembrou, o garoto cantando, me lembrou Antônio Cirilo. Até que, uns 20 dias, um mês depois, eu vou no Instagram, aí está o garoto, cara, impressionante. De cara para a parede, sem ninguém em volta, e ele adorando, mas filmando com o telefone. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você quer provar para quem que você é um adorador meu? Você quer publicar na rede que você é adorador? Se liga, você não está lidando com idiota. Mas nós vivemos uma época em que nós somos facilmente enganados por aquilo que vemos. E aí você vê um cara agindo no dom, agindo no dom, agindo no dom, e fruto, niente, nada. E Jesus diz, olha, não é o que você fala que vai te colocar no reino, mas é o quanto de obediência você tem aos princípios do reino, à vontade do Pai. Aí você vai me perguntar assim, mas qual é a vontade de Deus? Cara, só abrir o manual. Eu gosto de dar esse exemplo. A minha esposa, quando a gente morava lá no Rio, ela me pediu um forno de micro-ondas. E aí, Vani, eu dei o melhor que tinha. Foi a unção de Jeová rapar. Rapou o que tinha na conta. Eu comprei o forno para ela. Um forno lindo de micro-ondas, Giro. O troço era fantástico. Um manual dessa grossura. Sabe para que eu usava o forno de micro-ondas? Eu fazia uma garrafa de café, e aí sobrava muito café, eu botava no copo, abria o micro-ondas, botava ele para esquentar o café. Eu usava um micro-ondas caríssimo para requentar café. O bicho fazia carne, fazia arroz, fazia o trem todo, mas eu só usava. Por quê? Porque eu não li o manual. Quem quer saber qual é a vontade do Pai? Está aqui. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 25. Essa é a vontade de Deus em Cristo, a vossa santificação. Fugir da prostituição. Vontade de Deus. Então, quando Jesus está dizendo que entra no reino quem faz a vontade do Pai, cara, para eu conhecer a vontade do Pai, eu preciso me relacionar com a palavra dele. Eu não vou adivinhar isso. Mas eu já te dei uma dica. Que você seja santo já é a primeira coisa que a vontade do Pai está determinando para você. Aí você chega em Miqueias 3:8. Ele te diz, homem, o que é bom e o que quer de ti. Que ames a justiça, que pratiques a verdade e andes humildemente com teu Deus. Está aí a vontade de Deus. Então, quando a gente pensa, porque esse texto aqui, esses primeiros versículos que a gente leu, ele tem uma carga escatológica muito séria, porque ele está tratando do tempo futuro
futuro entrar no reino, não está falando da vivência do reino com quanto esta vida, está falando daquilo que a gente pregou domingo, da carreira, do produto final dessa carreira. Porque aqui a coisa pode ser performance. Você pode enganar todo mundo. E engana. Engana, irmão. Engana. Olha, eu fui criado na igreja. E na igreja Assembleia de Deus. E tinha uns caras lá que o pessoal evitava passar perto desses caras, porque eram os caras que oravam 24 horas. Ele olhava para você assim, tinha um raio-x da tua vida. O tio da Márcia era um cara desse. Tio Chiquinho. Era perigoso passar perto dele se você tivesse com o pé meio torto, porque ele te chamava na boa, assim, no canto, e falava assim, Deus me revela, hein? Irmão, a gente viveu essa época de profetas que andavam tão... Sabe, aí você fala assim, mas... é só olhar o livro de 1 Samuel, quando Davi cai com Betseba, quem foi confrontá-lo foi um profeta. Ninguém sabia da história. O profeta foi lá, e aí, beleza? Rapaz, tem um negócio para conversar contigo. Pô, fala aí, Naamã, qual é? Natan. Rapaz, tem um cara aí que ele é rico. Ele tem um rebanho gigantesco. E o vizinho dele só tinha uma ovelha. O cara era casado com a ovelha. A Bíblia diz que ele botava a ovelha no colo e dava comida para a bichinha. Sim, e daí que chegou uma visita na casa do rico, o rico, em vez de pegar das dele lá do rebanho, foi lá e pegou a única do cara e matou. Na hora o Davi falou, me diz quem é esse cara que eu vou matar ele, é você. Você é esse cara. Aí quando você vai para a graça, Atos 5, você vê gente entrando na igreja querendo enganar a igreja, querendo enganar o Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro olha para o cara e fala assim, e aí, Ananias, beleza? Como é que você está, mano? Tudo em paz? E aí? Como é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para você enganar o Espírito Santo? Você está achando que consegue? E hoje, irmãos, parece que a gente se engana muito com as aparências, porque a gente ouve pouco o Espírito Santo para que ele nos revele a essência. Aí a gente está engolindo gato por lebre, sabe como é que é? Acho que você conhece de carne também, Giro, ou só de fruto do mar? O prolongamento da picanha é colchão duro. Uma picanha só tem 1,2 kg. Dependendo do tamanho do boi, ela chega a 1,5 kg, mas tem picanha de 1,8 kg. Isso é picanha? Não é. Mas tem crente comprando o prolongamento da picanha, achando que está comprando picanha. E por quê? Porque não está ouvindo o Espírito Santo, irmão. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, vou deixar com vocês o Espírito Santo, e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Só vão ser enganados se quiserem. Então, essa palavra de hoje, ela está equipando a gente para a gente discernir o que a gente está ouvindo, o que estão pregando. Há poucos dias, um pastor aqui de São Paulo liberou uma palavra no púlpito da igreja que deixou meu sobrinho oriçado. Meu sobrinho, professor de física, formado pela Universidade Federal, e namorando uma menina e já estava querendo ir para as vias de fato. Mas foi criado na igreja e estava com um pouquinho de receio, né? Aí ele ouviu o pastor pregar que se você namora e tem intenção de casar, tinta, porque é lícito. Aí ele chegou para mim e falou assim, ouvi o que eu queria. Aí eu falei, sério? O que foi? Ele falou, tio, Aí me mostrou. Eu olhei e falei, caraca, velho. E o pastor eu conheço. Estivemos juntos em muitos congressos da denominação batista. Aí quando foi? Recentemente ele falou que a Bíblia precisava ser relida e atualizada. Imagina quantos jovens...
Posso abrir um parêntese? A Bíblia diz assim: meu povo perece porque ele falta. Meu povo perece porque ele falta. Na minha época de garoto, jovem na igreja, jovem está cheio de hormônio, amém? É natureza, cheio de energia. Aí, a gente começava a namorar, e de vez em quando tinha um lá que botava o carro na frente do boi. E aí era disciplinado. Aí a gente chegava e falava assim para o pastor: mas por que é pecado? Porque o troço é bom. Quem disser para mim que pecar é ruim, não pecou. Porque senão ninguém... Né? Vamos e venhamos. Pecado é aprazível à carne. Pastor, por que é pecado? Porque é. Não, mas legal, dá só uma dica. Por que é pecado? Porque está escrito na Bíblia que é pecado. Sim, mas está escrito como? Traduz isso aqui para mim, porque eu não estou entendendo por que é pecado. Você é rebelde, está desligado da comunhão por 30 dias. Era isso. E por falta de conhecimento bíblico, se estabelecia um paradigma que se tornava complicado de ser obedecido porque não havia compreensão. Passaram-se os anos, a gente vai entender por que é pecado. Por que é pecado? É simples. É só ir lá em Gênesis capítulo 2, onde está lá escrito: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então está falando do processo de construção de família. Então, primeira coisa, você vai ter que sair de debaixo da asa de papai e da mamãe. Você vai ter que ter uma condição de independência financeira para sustentar a sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que abandona os seus é pior do que o ímpio que negou a fé. Está lá na primeira carta de Pedro. Então você tem que ter para segurar a situação de casado. E você vai casar, não é quando o juiz disser assim: eu vos declaro marido e mulher. Espiritualmente, casamento é quando transar, porque se tornou uma só carne. Na Bíblia, casamento era assim: Isaac viu a Rebeca e falou: vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Entrou dentro da tenda e foi namorar. Já saiu casado. E aí, aqui é o parêntese, hein? Quantos casamentos já se tem nas histórias de gente que já se deitou com fulano, com Beltrano, com a fulana, com a Beltrana. E vou te trazer isso de uma forma muito simples que eu aprendi com a doutora Neuza Tioca. Pega uma cartolina verde, chapa a cola nela, pega uma branca, chapa a cola e junta as duas. Deixa 10 minutos. Quando você tentar separar, o que vai acontecer? Parte da verde fica na branca e parte da branca fica na verde. É isso que acontece no sexo, irmão. E mais um motivo. Quando ocorre a penetração, existe o rompimento de microvasos na parede de ambos os órgãos, que vão fazer uma aliança de sangue. Isso é que torna uma só carne. Sabia? Quando o homem pecou, o que foi necessário para haver o religar do homem com Deus? Foi folha de figueira? Não. Foi derramamento de sangue. Mata esse bicho aqui, vamos tirar a pele dele e vamos cobrir o homem. Quando tocou o homem, a primeira coisa que tocou no homem foi o sangue daquela pele. E aí Deus está dizendo, ó, é isso aqui que restabelece a minha aliança com você. Significa que sangue é elemento de aliança no mundo do espírito até hoje, irmão. Uma coisa muito simples que a gente aprende em curso de libertação e batalha espiritual.
numa área onde tem muita deflagração de homicídio, o próprio Deus fala isso em Gênesis, porque a terra se abriu para beber o sangue do teu irmão. Sangue é aliança. É por isso que sexo pré-conjugal é pecado. Porque ele não acontece em ambiente de princípios. E aí dá ruim. E aí, por não se conhecer os princípios, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus para a tua vida e santificação? Então tem muita gente que está dentro da igreja, aleluia. Irmão, você é salvo? Eu acho. Mas por que você é salvo? Porque eu venho da igreja todo domingo. Abestado. Abestado espiritual, irmão. O cara vive na prática da iniquidade, transgride a vontade de Deus e está achando que, porque ele diz que é Senhor, Senhor, ele está no reino. Não está. Vai ter uma decepção, porque ele vai começar a sentir o calorzinho da brasa subindo pelos pés, e é rápido, hein? Porque a Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos. Então, irmão, para entrar no reino, o negócio é mais sério. Não é uma declaraçãozinha, Senhor, Senhor, que me coloca dentro do reino. É isso que Jesus está dizendo aqui. Saca? Não é você chorar 2 lágrimas no culto que te coloca dentro do reino. Não é você dizer xalabracaia que vai te colocar dentro do reino. Mas é o conhecimento da vontade de Deus e do propósito de Deus, e você se colocar nesse lugar de cumprir esse propósito. Irmão, se estar na igreja fizesse de você salvo, morar numa garagem faria de você um carro. Você vai morar numa garagem 10 anos, você vira um carro? Você está dentro da igreja também não vai fazer de você salvo. O fato de você ter o seu nome no hall de membros não significa que teu nome está escrito no livro da vida. Porque Jesus está deixando claro que isso é uma prerrogativa daqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E é nesse ponto que a gente vai começar a perceber o capítulo 5, o capítulo 6, e a gente vai vendo, caramba, o versículo que me vem à cabeça agora é: miserável homem que sou. Eu dependo dessa graça para chegar nesse lugar de conhecer a vontade e obedecer à vontade. E aí Jesus começa a declarar o seguinte. Eu estava falando hoje com a nossa discípula lá da Suíça, Lili Sommer. Ela tem 73 anos, acho. E é mal barato porque ela consegue entender meu francês tupiniquim com uma... E a gente conversando, eu disse a ela, se você observar a minha Bíblia, Lili, e eu virei a Bíblia para ela, eu disse, os assuntos são separados em tópicos. Nos originais grego, não. E aí aqui na nossa Bíblia, dá a impressão de que os assuntos, a partir do verso 24, estão desconectados dos versos de 21 até o 23. Porque de 21 a 23, Jesus está falando do cara que fala Senhor, Senhor, né? Do cara que opera no reino, mas que no final das contas não vai entrar. Não vai. Não vai. É ele que está dizendo. E quando chega a partir do verso 23, Carlão, aí Jesus fala assim, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Essa metáfora, durante muitos anos, dado a minha característica de Bob, do Incrível Mundo de Bob, sabe quem é o Incrível Mundo de Bob? Aquele desenho, né? Bob, você vai viajar de avião, ele já imagina dentro do avião e tudo. Então, quando eu li o texto, eu já imaginava a seguinte cena. Uma rocha na frente da praia e uma casa construída em cima da rocha. Aí começa a chover, vem a tsunami, bate e a casa fica. É isso que Jesus está dizendo? Não.
Porque quem trabalha com construção sabe da impossibilidade de se construir uma casa em cima de uma rocha. Irmão, meu pai comprou um terreno lá no Rio de Janeiro, quando ele se aposentou, terreno gigante. Dava para construir 3 casas no terreno, ele construiu 2. Mas, Márcio, para cavar buraco naquele terreno, meu irmão, aquilo ali era a grande tribulação. Sabe o que é você bater a picareta num chão assim, ela faz tim, e voltar? Rapaz, eu ficava tremendo assim com a picareta, não. Porque era duro. Então, o que meu pai fez? Ele fez o buraco de 1 por 1 por 1. Para encher de concreto. Mas não dava para cavar isso em horas. Então, a gente começava a cavar um pouquinho, desenhava o buraco, demarcava a linha e começava, Onias, a cavar. Aí pegava a água, jogava e ia para casa. Para o solo beber a água, a terra ficava... Aí vinha, cavava mais um pouquinho. Imagina 20 buracos. Assim. Irmão, eu nunca tive tanto calo na mão. Era capaz de arrancar um casco de tartaruga com o calo da mão. É que Jesus restaura, né? A mão ficou fininha de novo. Mas o negócio é difícil. Então, quando Jesus está falando sobre o cara que construiu sobre a rocha, sabe onde é que a minha cabeça foi? Lá naquele buraco. Onde a gente tinha que cavar, até achar o lugar próprio para assentar o fundamento. Então, Jesus está falando o seguinte: o cara que vai construir uma casa inabalável, ele vai ter trabalho. E isso quebra a espinha dorsal do evangelho da facilitação. Sabe por quê? Porque esse processo vai nos remeter à palavra de Jesus que diz assim: aquele que quiser vir após mim, cave um grande buraco, se enterre nele, depois siga-me. Morra para ter vida. Então não é fácil, é possível e é vontade de Deus. Eu estava falando hoje com o JJ, que é o discípulo da Agora da Tarde. Eu falei para ele, cara, evangelho não é para gente frouxa. Não é, cara. Porque no evangelho você vai ter que comprimir toda a violência, todo o egoísmo. Você vai permitir que o Espírito Santo venha achatando essa desgraça da tua vida, e em muitos momentos a violência é algo que a gente se agarra a ela para se proteger. Hein? Violência de palavra a gente usa para se defender. E aí o Espírito Santo diz assim, mansidão. Aí tu vai sendo achatado pela ação do Espírito Santo. E aí a gente vai parar, sabe aonde? No que o Paulo fala, porque eu me esmurro. E chega à conclusão de que eu sou o mais miserável de todos os homens. Você está entendendo? Então esse processo de edificação não é para você construir uma casa rápido. Não é, vou botar essa casa aqui na areia porque é rapidinho. Não ponha. Sofre o processo do Espírito Santo até você achar o local exato onde você vai começar uma edificação que nenhuma dificuldade será capaz de derrubar. É diferente. Demora, mas vale a pena. E, irmãos, nós temos uma coisa de pragmatismo, de urgência, de resposta rápida. Internet demorou 30 segundos, o Otávio falou aqui, você já troca de navegador, você vai para o Google Duck. Quem conhece esse navegador? Não conhece? Ele não é rastreável. Aconselho vocês a passarem a usá-lo. Diferentemente do Google, que o Google sabe tudo que você faz. O Google Duck, não. Você não é rastreável nesse aplicativo. Então, as pessoas trocam de aplicativo porque demorou 5 segundos. E a fé que está sendo gerada em muitos, a terra é tão frouxa, a capacidade de
do Evangelho, criar raízes, o solo é tão complicado que na primeira dificuldade que vem, quebra na solda. No primeiro momento de ira, quebra na solda. Sabe essa expressão, quebrar na solda, né? Quebrou na solda não tem conserto, irmão. Você sabe que no Japão tem um bambu chamado bambu japonês. Ele leva, depois de plantado, eu não lembro se são 7 anos ou 7 meses, acho que são 7 meses. Você botou a semente dele, leva 7 meses para a semente botar um negocinho assim para fora. Sabia? Você olha e fala assim, nossa, mas esse troço demora, meu. 7 meses. Só que depois que sai essa ponta para fora, em 7 meses, ele alcança aproximadamente de 8 a 12 metros de altura. E sabe por que ele levou tanto tempo para botar a cara para fora? Porque ele estava aprofundando as raízes, porque no Japão venta muito e as plantas acabaram desenvolvendo esse processo. Quanto mais profunda a raiz, mais resistência às tempestades. O grande problema é que nós hoje não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, porque a gente quer a resposta agora. Só eu sei do que eu preciso. Então eu quero a resposta agora. E o Espírito Santo está dizendo, não, espera, eu estou forjando você, eu estou preparando você, eu estou trabalhando você, e você está, não, eu quero agora, eu quero, não vai me dar agora, também não quero mais você, Espírito Santo. E vira as costas. E vai viver o que quer viver. Sabe qual é o resultado? Colha o que você plantou. Colha o que você plantou. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus não nos faz favor nenhum. Deus não é meu empregado. Ele não precisa nem de mim, irmão. Ele olhou para um cara do estrangeiro e disse assim, Ciro, eu vou te botar no trono. Quando você estiver no trono, você vai pegar o dinheiro, vai dar para o meu povo para eles reconstruírem o templo. Você acha mesmo que Deus precisa do meu dízimo? Ele levanta um cara lá de fora para dizimar. Você acha que você faz algum favor para Deus dizimando e ofertando? Não faz, irmão. Isso é para você. A bênção disso é para você. Entende? Então, essas observações que a gente está aprendendo a respeito do reino de Deus e da palavra, elas são confrontadoras porque elas tiram a gente do lugar do coitadinho. Sabe, não existe essa de coitadinho. Você quer saber o que a Bíblia fala a nosso respeito? Romanos capítulo 1. Tudo que se pode conhecer de Deus, dele é revelado nas coisas criadas. Portanto, os homens são indesculpáveis. Você não vai conseguir convencer Deus de que você é um coitadinho pelas coisas que te acontecem. Você não vai conseguir fazer isso. O Espírito Santo vai olhar para você e vai dizer, indesculpável, porque tudo que você precisa conhecer de Deus está manifesto por aí. Me explica como é que as cabras montesas sobem os picos mais altos para lá juntar e dar às suas crias. Me explica como é que o mar chega até um lugar e dali a onda não passa. Isso é Deus, cara. A maior porção do nosso planeta é água. Como é que essa água não invade isso tudo aqui, meu velho? É Deus. Porque ele disse lá em Jó, aliás, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó. Livro de Jó. Lá no capítulo 38 está escrito assim, Jó, me diz quem foi que disse ao mar, até aqui se quebrem as tuas ondas orgulhosas e daqui não passem. Irmão, morei no Rio de Janeiro. Morei perto da praia de Copacabana, uma rua atrás da praia. Era impressionante você olhar a água, você perder de vista.
Quando o mar estava de ressaca, aquele negócio gigante, rapaz, batendo nas pedras do leme, e a água não chegava na rua. Quando chegava, não passava da rua. Então Deus está dizendo para nós que a manifestação do que Ele é está clara nas coisas que Ele criou. Por isso que a gente é indesculpável. Então não tem como chegar para Deus e falar assim, não, porque eu sou um coitadinho. Ele vai olhar e vai falar, não é. Coloquei você diante de uma palavra. Coloquei você diante de uma palavra. Então agora é problema seu. E por causa desse evangelho facilitador, ele coloca o homem numa condição em que parece que eu sou tão miserável que eu continuo vivendo nessa carne miserável, fazendo essas coisas miseráveis, mas eu sei que o Senhor é Deus. Ele vai falar, sim, eu sei que eu sou Deus, eu não preciso de você me dizer isso. Como você não precisa que ninguém lhe diga que você é um sem vergonha. Rolou um barulho estranho, né? Parece que foi tipo uma campainha, pega menos. Hã? É celular, né? Parecia que campainha. Lembra do arqueólogo do Vivo Gordo? Que quando ele estava falando sobre... porque Epimênides tinha uma empregada que parecia com a Bruna Lombardi. Aí o cara, pim, batia a campainha. Lembra disso, do programa Vivo Gordo? Pensei que a campainha estava mandando eu parar. Então, esse processo de edificação que a Bíblia está nos propondo, não é para a gente construir uma casa que seja detonada pelas dificuldades da vida, irmãos. Eu me espelho muito no exemplo de um homem de Deus chamado Paulo. O cara era formado na Universidade de Harvard daquela época. O cara era hebreu de hebreus, ou seja, judeu até o talo, circuncidado ao 8º dia, conforme o rito da lei, segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja, fariseu. E ele diz assim, eu era irrepreensível. Então, esse cara joga isso tudo no lixo, chama isso tudo de cocô, para ganhar o conhecimento de Cristo. E aí, quando ele vai escrever a 2ª carta de Timóteo, ele fala assim, é chegada a hora da minha partida, e eu já estou sendo oferecido como oferta de libação por vossa fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me aguarda a coroa da vida, a qual o Senhor justo juiz dará aos que amam a sua vinda. Irmão, o cara construiu para a eternidade. Passou por tudo que eu e você passamos. Mas ele estava com uma coisa tão clara diante dele. Porque se você olhar, eu já estou terminando, se você olhar dos versos de 21 ao 24, 23. Dos versos 21 ao 23, Jesus está falando de 2 grupos. Ele está falando daqueles que dizem Senhor, Senhor, e ele está falando dos que obedecem à vontade do Pai. Quando ele entra no verso 24 até o 27, ele continua falando dos 2 grupos. Que o grupo que ouve a palavra do Pai e a cumpre, é o cara que está construindo a casa na rocha. E o cara que ouve e não cumpre, ele vai falar do que ele não faz. Ou ele vai fazer aquilo que ele não é. E isso vai redundar numa construção na areia. O que acontece? Quando o pau cantar, vai roer a corda. Porque crente é bope. Tropa de elite. Você vai ser... Toda hora o diabo vem e fala, desiste, rapaz, bate o sino. E você, não,
eu vou até o final porque Jesus é comigo. Não, eu não vou desistir porque Ele é comigo, Ele me prometeu e a palavra dEle é fiel e eu não vou desistir, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabem aqui, né, o apóstolo Davi teve uma vida muito perturbada. Até o ano de 2002, eu não valia o que um gato enterra. Quem tem gato sabe do que falo. O troço é tão ruim que nem o gato aguenta. Ele enterra porque é fedido o produto, viu? E eu valia menos que aquilo. E eu entreguei a minha vida para Jesus e eu fui tão tentado quanto qualquer um. Tão tentado quanto qualquer um. Pergunto o que me manteve de pé. Fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar, mas com a tentação dará também o escape. Então, Deus está vendo que eu estou sendo tentado e Ele fala, e aí? Vai para onde? O que você quer? Vai atrás da carniça? Ou vai seguir o caminho da vida? Vai edificar na areia? Ou vai continuar cavando para achar a rocha? O que você quer, filhão? Ah, Jesus, eu quero construir na rocha. Então suporta a tentação, vence e me segue. Suporta a tentação, vença e me siga. Irmãos, ser tentado não é pecado. O pecado acontece quando dentro de mim a tentação encontra espaço para procriar. O Martinho Lutero, ele dizia um negócio interessante, ele falava, eu não posso proibir o passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que sobre ela ele faça um ninho. Vou dar uma chave teológica para vocês, para a gente encerrar a aula. A salvação tem 3 tempos. Na carta de Romanos, capítulo 5 e 6, mostra que nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Sabia, Isabela? Fomos salvos no dia que confessamos Jesus como Salvador. Fomos. No dia da nossa conversão. Somos salvos do poder do pecado. E seremos salvos da presença do pecado. Três tempos da salvação. Fomos salvos. Diariamente somos salvos. Diariamente, irmão. O pastor Davi, como era o nome do pastor da Igreja Batista da Esperança, que tinha rádio lá no Rio, irmão? Davi Gomes. Velhinho de 80 anos, rapaz, um homem de uma estatura tremenda. Ele dizia o seguinte, não há tempo mais difícil na vida do crente do que os 50 segundos da tentação, mas não há tempo mais glorioso do que quando se vence a tentação. Cara, você olha e fala assim, Jesus, mas tu não é mole não, hein? Olha, você me deu uma graça para eu suportar esse negócio, que não foi brincadeira, mas eu venci. Então, entregues à vontade do Pai para edificar, é isso. É entender que, para além do dom, eu sou chamado para o fruto. Diga comigo, para além do dom, eu sou chamado para o fruto. Repita comigo, Deus não se relaciona com o dom. Ele se relaciona com o fruto. Gálatas 5 diz, o fruto do Espírito é, vamos lá, para a gente encerrar decorando o texto bíblico. Gálatas, Efésios, Gálatas 5.
Eu estou em Gálatas. Rapaz, olha, eu passei direto. Falando assim, Gálatas mudou o assunto. Está aqui, 5,17. Obras da carne. Aí quando chega no 22, Gálatas 5, 22. Preste atenção que ele não está falando mais os frutos do Espírito são, ele está falando mais o fruto do Espírito é. Qual é o primeiro? Amor, gozo, paz, longanimidade. Eu tenho um amigo que ele fala longanimidade. Ele consegue falar o mais difícil. O que é longanimidade? Quem sabe me dizer? Hã? Palavra bonita. Longo. Ânimo longo. Sabe aquela coisa que você não pensa nem na possibilidade de chutar a cara da pessoa? Você continua andando? Ânimo longo. Então vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. O que é isso? Oi? Uma pessoa boa? É mais que isso, é quase isso. Benignidade é você pensar o bem a respeito das pessoas. Quem sabe se no próximo Bible do segundo semestre a gente não vai estudar fruto do Espírito. Aí o negócio, como já diziam os antigos, a cobra vai fumar. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E aí ele fala o último, que é o quê? Domínio próprio. Vamos contar? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quantos são? 9. Quantos são os dons do Espírito? 9. Quantos são os frutos? O fruto do Espírito. Sabe por que é um fruto? Porque é uma tangerina com vários gomos. Um gomo é o amor, um gomo é a paz, um gomo é a longanimidade, o outro gomo é a mansidão, o outro gomo... E isso faz parte de um fruto, porque é de uma semente. Pode falar. Então, para além do dom, Deus nos chama para o fruto. E aí, a gente vai sair da ambiência do "Oh, Senhor, Senhor". Só para encerrar, aconteceu um negócio engraçado na Assembleia de Deus do Corcundinha. É um bairro lá de... Toda vez que eu pensava nessa igreja, eu pensava de um cara nas costas, na porta da igreja com uma corcunda, né? Igreja da Assembleia de Deus do Corcundinha. Tem um cantor famoso, que aliás a família do cara toda é de cantores famosos. E tem um irmão dele, dessa família, que tem a voz assim, bem de locutor. E ele estava numa consagração, lá na Assembleia de Deus. Aí entrou uma mulher endemoniada. E aí chamaram esse irmão para ele orar. Aí ele pegou... Ó Senhor, vós que sois o Todo-Poderoso, acudi-me nesta hora terrível. Aí olhou para a mulher e falou assim, demônio, saia. A mulher olhou para ele e falou, não saio. Não saio. Isso aconteceu, tá? Ele agarrou assim o demônio e falou assim, dá só uma voltinha, depois tu pega ela de novo, só para não ficar mal para mim aqui na igreja. Tô. Aconteceu. E o cara contava isso rindo, irmão.
Ah, Deus. Onde está o temor que é devido ao teu nome? Nós precisamos frutificar no Espírito. Porque é isso que vai atestar a nossa relação com Deus. É isso que vai demonstrar que a gente está edificando sobre uma rocha. E é isso que vai nos tornar fortes para suportar as tempestades, os ventos contrários. Deus. Strength arises, we wait